Bom dia, crianças. Eu sou a professora Suzana e no devocional de hoje nós vamos ouvir a história de Samuelito. Samuelito era um menino que vivia no México. A história dele é dividida em 5 capítulos. O nome da história é Um Milagre para Samuelito e o título do primeiro capítulo é O Menino Engraxate. Esse aí é o Samuelito. Samuelito estava sentado sobre os seus calcanhares no empoeirado caminho em frente a um pequeno restaurante. Estava esperando o ônibus. Seus olhos escuros brilhavam, seu cabelo preto estava escondido debaixo da aba larga do seu chapéu mexicano. Olhava atentamente para o homem cego que estava ao seu lado. De vez em quando dava uma olhada para a estreita estrada empoeirada. Ele sabia que o homem cego havia de perceber antes dele a chegada do ônibus. Eu acho que ele vê com os ouvidos, pensou Samuelito. Dali a pouco, o cego se endireitou na cadeira, afinou as cordas do violão e preparou-se para cantar. Estreitando os olhos para protegê-los do sol, Samuelito continuou a esperar. Logo mais, a estrada parecia uma grande nuvem de poeira. O ônibus estava chegando. Empurrando o chapéu para trás, Samuelito segurou forte a sua caixa de engraxate e aproximou-se da beira da estrada, no ponto onde o ônibus deveria parar. O ônibus brecou ruidosamente e o cego, certificando-se de que a sua caixa de esmolas estava no lugar certo, começou a cantar a sua pitoresca canção, acompanhando-as ao violão. Samuelito sorria cordialmente para todo passageiro que descia e a todos perguntava: Engraxate, senhor? Mas foi uma senhora que retribuiu o seu sorriso e lhe respondeu: Buenos dias. Samuelito percebeu pelo sorriso que aquela senhora era bondosa. Observou que ela se dirigia para o lado onde estavam descarregando as bagagens. Ela vai ficar em nossa vila, pois ela está tirando as suas malas, pensou ele. Onde será que ela vai morar? Um pouco depois, os passageiros saíram do restaurante, retornavam para os seus lugares no ônibus. E Samuelito olhava orgulhoso para aqueles que subiam com os sapatos limpos e lustrosos. Tinha feito um bom serviço e tinha recebido R$ 20 pelo seu trabalho. Acho que consegui mais nesse ponto de ônibus do que teria conseguido no centro da cidade, pensava, à medida que o veículo ia se afastando. Pelo menos não precisava empurrar os outros meninos e brigar com ele. Ali ele era o único engraxate. E pela segunda vez contou o dinheiro e, muito satisfeito, guardou cuidadosamente no bolso das suas calças. Arrumando cuidadosamente a camisa sobre as calças, estava pronto para ir embora, quando percebeu a simpática senhora ao seu lado. Você não é nada preguiçoso, ela disse. Está guardando dinheiro para comprar alguma coisa? Qual é o seu nome? Perguntou ela. Eu me chamo Samuelito e quero ir um dia à cidade grande para estudar e aprender muitas coisas. Muito bem, disse a mulher. Mas será que você sabe que existe uma coisa que você pode aprender agora, se quiser? É a coisa mais importante do mundo para todos nós e é de graça. Quer que eu fale dela? Samuelito estava desconfiado. Será que essa senhora estava querendo o seu dinheiro? Será que ela pretendia vender-lhe aquele livrinho que carregava na mão ou o grande livro que ela trazia debaixo do braço? Bem, ela que falasse, mas ele não iria comprar nada. Segurando o grande livro, ela perguntou: Você conhece a Bíblia, Samuelito? É o grande livro de Deus e mostra-nos o caminho para o céu. Sim, sim, respondeu ele, mas a Bíblia não é para mim. Eu vou aprender a ler outros livros, mas a Bíblia não. Então, vou lhe ensinar a ler esse outro livro, que ele não tem nem palavras e nem figuras. Olha, só tem páginas de diversas cores, mas ele nos conta a mesma história que a Bíblia nos conta com palavras. Você gostaria de dar uma olhada nele? Sim, respondeu o menino. Mas não entendo como é que ele pode contar uma história se não tem nem palavras e nem figuras. Você vai ver, respondeu ela. Já contei essa história para muitos meninos e meninas e eles aprenderam o caminho para o céu. Abrindo o livro, a mulher mostrou uma página dourada.
Essa cor faz-nos pensar sobre o céu, pois a Bíblia nos conta que as ruas do céu são feitas de puro ouro. A mulher segura a Bíblia enquanto falava. Sabemos que o céu é um lugar maravilhoso, onde ninguém fica doente e nem morre. Abaixando a voz e olhando para o cego, ela acrescentou: E ninguém fica cego, Samuelito. Os olhos de Samuelito encheram-se de lágrimas, pois ele tinha pena do homem cego. Que bom seria para o cego ir depois da morte para um lugar onde pudesse ver. A mulher continuava falando. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguemos até o céu com ele um dia. Samuelito estava interessado, tendo os negros olhos fixos no rosto da mulher, que, mostrando a página preta do livrinho, continuou. Essa página faz-nos pensar no pecado. Pecado é fazer coisas erradas, como mentir, roubar. Mas todo mundo faz essas coisas, respondeu Samuelito sorrindo. Mas é pecado, Samuelito. Deus não quer pecado no céu. Ninguém que tenha pecado em seu coração poderá entrar no céu. E Samuelito abaixou os seus olhos. Mas como eu lhe disse, Deus quer que todos nós entremos no céu. E ela continuou falando. Essa página seguinte conta-nos do meio que ele providenciou para nós podermos entrar no céu, depois da morte, se crermos e confiarmos nele. A Bíblia fala de tudo isso, conclui mostrando a Bíblia novamente. Essa página é vermelha, significando que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu sobre a cruz por todos os nossos pecados. Quando nós cremos e confiamos nele, ele nos perdoa os pecados e transforma-nos em seus filhos para sempre. Depois, sendo dele, é claro que iremos para o seu lar quando morrermos. Samuelito estava muito admirado, olhando o livro e a mulher. Será que tudo isso é verdade? Mostrando a página branca, a mulher disse: Essa página não nos faz pensar em corações sujos pelo pecado, como a outra fazia. Ela nos lembra os corações limpos e purificados pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nós. Será que você seria capaz agora de virar as páginas do livrinho e contar-me o que é que ele diz que a Bíblia contém? Samuelito ia pegar o livrinho quando o cego interrompeu. Samuelito, não pegue esse livro, disse ele. Isso é um truque. O que irão dizer os seus pais? Estive ouvindo o tempo todo e sei que os seus pais vão ficar muito zangados se eles descobrirem que você esteve ouvindo essa mulher. Ela é uma evangelista. Amedrontado, Samuelito pegou a sua caixa de engraxate, apressou-se em sentar-se ao lado do cego. Ele amava os seus pais e não queria entristecê-los, mas ele tinha certeza que aquela senhora não era má. Foi então que Samuelito viu um automóvel se aproximando e parando em frente ao restaurante. Sentimos muito por estarmos atrasados, disse o homem. Ele e uma outra senhora desceram do carro e vieram cumprimentar a missionária que havia conversado com Samuelito. Espere que eu vou colocar a sua mala no carro e já estaremos a caminho. Samuelito os reconheceu. Era um casal de missionários. A esposa vinha muitas vezes às colinas onde Samuelito morava. Seu pai nunca deixava que ela os visitasse. A senhora sorriu e acenou com a mão para Samuelito quando o carro partiu. Ela é evangelista, pensou Samuelito. Então, ela também é missionária. Precisava esquecer-se de tudo aquilo que ela tinha contado. Mas que mal fazia pensar naquilo um pouquinho? Não iria vê-la nunca mais. Os automóveis não andavam pelos estreitos caminhos que conduziam à sua casa. E essa senhora não iria caminhar até lá, disso ele tinha certeza. Mas no seu coração desejava o contrário. E esse foi o primeiro capítulo. Apesar de Samuelito ter sido repreendido pelo cego, ele sentia que no seu coração tudo aquilo que aquela missionária tinha dito era verdade. O seu coração desejava saber mais de Deus, mas ele tinha medo, né? Ele tinha medo de chegar com os pais dele e dizer tudo aquilo que ele tinha ouvido. Será que no próximo capítulo ele vai sentir coragem de contar tudo isso que ele ouviu para os pais dele? Vamos aguardar na próxima semana.